A paz, amada igreja. Estamos aqui neste momento para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento de pandemia, e faço o convite para que você também se curve, feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Diga a Ele que nós dependemos dEle. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás.
olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. E Ele faz um convite para que você se entregue a Ele de uma forma muito especial, porque Ele é um Deus maravilhoso. Deus sempre será Deus, acima de tudo e acima de todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E a palavra diz que Deus sempre será Deus. Entregue tudo, tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos de Deus. Coloque toda a sua aflição, toda a sua tristeza, toda a sua amargura, toda a sua enfermidade, porque Ele é um Deus de bondade, um Deus de cura, e Ele nos ama. Ele está aqui neste momento e está esperando tudo de você, para que você coloque tudo nas mãos dEle, para que Ele possa fazer tudo em sua vida. Deus é maravilhoso, Deus sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja nas casas de todos vocês. Amém. Nós estamos no Encontro Inspiração. E nessa noite, eu queria meditar com vocês num texto, meditar na palavra do Senhor, e que Deus possa nos dar graça e nos abençoar nessa noite com essa palavra, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 23. Salmo 23, um salmo bem conhecido, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia ou da literatura do mundo, né? Eu lembro que quando pequeno, participando da escola dominical, a professora lá que dava aula para a gente na escola, ela sempre falava para a gente trazer um versículo no próximo domingo, né? E era uma briga, porque todos queriam trazer o Salmo 23, porque é uma palavra que a gente aprende desde cedo, né? Conta-se uma história de que uma rádio, ela organizou um evento, né? Na verdade um concurso, para eleger um locutor para trabalhar com eles. E a regra desse concurso era a seguinte: poderia se candidatar qualquer pessoa, e eles teriam que ler o Salmo 23. E aí aconteceu o evento, tinha uma plateia lá, um público assistindo esse concurso, e começou os locutores que se inscreveram a participar e recitar o Salmo 23. E no final do concurso, apresentou um senhorzinho, já cabeça branca, a voz já não era uma voz de locutor, uma voz arranhada, e ele começou a falar também o Salmo 23. Quando esse senhor terminou de falar, toda a plateia, os jurados, eles estavam assim, a plateia chorando, os jurados esqueceram até de dar nota para ele. E aí um dos participantes perguntou, falou assim: mas o que esse senhor tem de diferente? Né? O que ele fez de diferente que a gente não fez, que conseguiu comover essa galera? E aí a pessoa que estava organizando o concurso respondeu, falou assim: todos os locutores conheciam o Salmo do pastor, mas esse senhor, ele mostrou que ele conhece o pastor do Salmo. Então a gente vê como faz diferença a gente conhecer o pastor, né? Então, por mais que esse texto ele é conhecido, é um texto muito profundo. Pelo fato de Davi ter sido pastor de ovelha, ele mais do que ninguém entendia exatamente qual é a posição do pastor e qual é a posição da ovelha. E eu queria meditar com vocês nesse salmo, e gostaria de inspirar vocês realmente nessa noite, desafiar vocês a buscar conhecer o pastor, né? Nós vivemos num momento de crise, num momento de pandemia, e às vezes a gente fica buscando coisas em lugares errados, né? Sendo que a gente tem um pastor que está lutando por nós, que está cuidando de nós.
Antes da gente conhecer, né, o pastor, é importante a gente conhecer e reconhecer, na verdade, a nossa posição de ovelha, né? Vocês já pararam para se perguntar por que a Bíblia nos compara, Jesus e Deus nos compara como ovelhas? Por que escolheu ovelha, né? E eu comecei a estudar um pouco, meditando nesse texto, e eu peguei somente 3 características que eu queria compartilhar com vocês de por que Deus nos compara com ovelha e por que a ovelha precisa do seu pastor. A primeira característica, a ovelha é um animal inseguro. A ovelha, ela é tão insegura que ela assusta com o próprio reflexo dela na água, ela assusta, né? A segunda característica, ela não tem senso nenhum de direção. Então você vê que o pastor ele anda com cajado, porque ele tem que ficar direcionando ela, porque a tendência da ovelha sempre é se afastar do rebanho. Ela começa a comer, ela vai indo e ela esquece de tudo, e ela vai indo, quando vê, ela está afastada. Então ela não tem um senso de direção. Se ela se perder, ela não sabe voltar sozinha para casa. Então essa é a importância do pastor. E a terceira característica é que a ovelha tem a visão turva, ela não consegue enxergar direito, né? Então ela jamais vai saber identificar um perigo. Então se um lobo vier atacar ela, ela não vai reconhecer que é um lobo, ela não vai ter essa noção de que aquilo é um perigo. Mais um motivo para a ovelha precisar e depender do pastor, né? E eu vejo que a gente, assim, no meu caso, eu me identifiquei muito com essas características, porque em vários momentos da vida a gente se sente inseguro, a gente perde o senso de direção, né? Tem hora que a gente fala, não vai ter saída, não sei como voltar, não sei como voltar no caminho que eu deveria seguir, né? E a gente precisa do nosso pastor. E a nossa visão também tem hora que ela fica turva, né? A gente fica míope, literalmente, e não consegue enxergar as coisas direito. Eu queria meditar com vocês em 3 pontos, agora que a gente já reconheceu a nossa posição de ovelha, eu queria meditar em 3 pontos, né, que faz com que a gente conheça melhor o nosso pastor. E, normalmente, quando a gente monta uma palavra, a gente tenta classificar em pontos, porque é mais fácil de assimilar o conhecimento, de absorver, né? E esse salmo ele é bem fácil, porque ele é um salmo curto. Então, eu, basicamente, separei o salmo em 3 partes, né? Essa primeira parte fala do versículo número 1, né, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa versão mais comum, né, é a versão que normalmente é usada, desde pequeno eu lembro que eu decorei desse jeito, né? Mas existem algumas versões da Bíblia que traz uma tradução mais fiel, tá? E eu tenho, por exemplo, a Bíblia King James, e ela fala a seguinte versão: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, ou nada me falta. Qual que é a diferença disso? Davi, quando ele escreve que o Senhor, ele é o pastor, e ele não tem falta de nada, ele não está se referindo ao que o pastor poderia dar para ele, né? É basicamente o que o Marquinho cantou aqui, né? A gente adora a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. E Davi, ele tinha exatamente essa ideia quando ele começou a escrever o Salmo. Davi, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, e pelo fato do Senhor ser o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele já é o suficiente para mim. Então nós temos que reconhecer o primeiro ponto, que o pastor ele é suficiente. Normalmente a gente tem a tendência de usar a Deus para alcançar algo, para alcançar um objetivo, né? A gente usa a Deus como ponte, e Deus ele jamais pode ser ponte. Deus ele tem que ser sempre o objetivo final das nossas vidas. Em João 4:23, Jesus fala assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então aqui Jesus já diz tudo, né? Nós temos que estar buscando a Deus pelo que Ele é. Nós temos que adorar de coração, de verdade, não porque temos interesse em algo. Então quando nós entendermos, igual Davi entendeu, que pelo fato de eu ter um pastor, né, de eu ser uma ovelha que faz parte do rebanho desse pastor, eu já não preciso de mais nada, porque esse pastor ele vai cuidar de mim, né, ele vai suprir as minhas necessidades. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês está no do versículo 2 ao versículo 4, que fala assim: o segundo ponto: o pastor está com suas ovelhas mesmo em meio à adversidade. No versículo 2, a gente tem a passagem que diz assim: ele me faz descansar em pastos verdejantes, né? É importante a gente ter um conhecimento do contexto daquela época, quando Davi estava dizendo que Deus ele nos faz descansar em pastos verdejantes, né? O pastor no caso.
Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu sei porque tem um tio meu em Assis que ele tem uma chácara lá e ele cria poucas cabeças de boi, né? E ali naquela chácara já tem tudo. A grama está ali, a água está ali, a ração está ali. Só que nessa época, lá no contexto, lá pensando na região que eles estão, uma região desértica, né? Uma região que não tem acesso fácil a recursos. Então, qual que era o trabalho do pastor? Né? E o pastor ele era dedicado ao trabalho. Ele era full time, né? Vamos dizer assim, integral. Então, o pastor cedinho, ele pegava as ovelhas, ele tinha que atravessar o deserto até chegar lá no oásis, onde que tinha água, porque naquela região teria a grama para a ovelha comer, teria o pasto. Então, quando Davi fala, ele me faz descansar em pastos verdejantes, não é simplesmente que o pastor abriu a portinha ali da onde a ovelha fica, né? Até me fugiu o nome agora, e aí falou, deita ali e fica. O aprisco. Perfeito, obrigado, Camila. Abriu a portinha do aprisco e falou, fica aqui. Não tinha um trajeto, né? E esse trajeto, a ovelha por si só, ela não teria condições de realizar. Então, o pastor, ele participa com a gente desse trajeto, né? E nesse trajeto, por ser essa distância longa, né, o pastor ele tinha que sair cedo, por causa do sol também, ele tinha que ir chegar até o aprisco antes do sol, e ele tinha que proteger as ovelhas dos perigos, porque vinham os lobos, vinham os animais que queriam atacar, as ovelhas às vezes se perdiam, e ele tinha que ir guiando, né? O bom, meus irmãos, é que nós temos um pastor que ele cuida de nós, e não existe imprevisto para ele, todas as coisas estão no controle dele. O versículo 3 e 4 fala que Deus ele nos guia pelo caminho da justiça, né? Ele nos direciona ali, nos livra de todo perigo. Em determinados momentos da nossa vida, é inevitável que a gente passe por alguma situação crítica, né? Igual a gente tem passado agora esse momento de pandemia. Quantas pessoas, quantos amigos, e eu tenho olhado assim na rede social, Facebook, Instagram, luto, bastante gente colocando, e a gente vê muita gente desesperada, muita gente que não vê saída, e a recomendação é a gente não entrar em desespero, né? Porque a gente sabe que Deus está no controle, por mais que é um momento difícil, um momento crítico, Deus está no controle das nossas vidas. Em Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo ele fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Né? Qual que é a ideia de Paulo em falar isso daqui? É de falar simplesmente que nós, por nossas forças, nós não podemos nada. Né? A ovelha, na condição de ovelha, ela não pode nada. Ela é totalmente dependente do pastor. Né? E a ovelha ela tem que confiar. Quando a gente reconhece a nossa condição de ovelha, nós reconhecemos a grandeza do nosso pastor e entendemos que o que Davi ele quis dizer com o versículo 3 e 4. Paulo ainda diz em Filipenses assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Por nossas próprias forças a gente não pode fazer nada, mas é Deus que está na direção de nossas vidas. Eu queria agora, eu pedi para o Marcos cantar um louvor, que tem tudo a ver com essa palavra, que nos traz uma mensagem de que Deus realmente Ele cuida de nossas vidas. E eu queria que você meditasse nesse louvor, que você meditasse nesse hino. Amém? Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Nós temos sentido isso, ó Pai, na prática, Deus. Nós temos visto, ó Deus, que o Seu amor, ó Pai, é fiel a nós, Deus querido. O Seu amor, ó Pai, tem sido fiel, Deus, às nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Seu cuidado, pelo Seu carinho, Deus, com nossas vidas. Amém, Deus. O terceiro ponto, irmãos, no versículo 5 e 6, Davi, ele já começa a narrar ele não mais como ovelha, mas sim como amigo de Deus, né? Ele fala, deixa eu ler aqui certinho o texto, que fala assim, ó: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que Davi mostra aqui é que uma vida de relacionamento com Deus, ele vai gerando essa intimidade, vai gerando essa amizade, e Deus, ele não quer ser somente o nosso pastor, né? Ele quer ser nosso amigo, ele quer realmente gerar esse relacionamento. É interessante que a palavra seguirão, que fala aqui, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão, essa palavra seguirão tem sentido de perseguição, de perseguir. Então é como se a bondade e a misericórdia de Deus estivesse caçando Davi por toda a vida, caçando mesmo, correndo atrás, né? Isso é muito interessante. Em João, e a conclusão desse relacionamento nos gera a garantia de uma morada eterna com o Pai, né? Como diz aqui, ó: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse habitarei, ele pode ser entendido como voltarei, né? É como se a gente tivesse vivido uma jornada, né, com Deus, passado pelo deserto lá, passado pela prova, o pastor cuidando da gente, e a ovelha ela pudesse voltar ali e repousar na casa do seu pastor. Eu tenho certeza, já concluindo, eu tenho certeza que Davi, ele jamais imaginava que da linhagem dele iria surgir o bom pastor. Ele escreveu o Salmo 23, mas com certeza ele não esperava isso, que da linhagem dele sairia o bom pastor, né? Em João 10:16, e eu quero meditar com vocês,
Se vocês quiserem abrir a Bíblia, fica à vontade. João 10, do versículo 11 ao 16, diz assim: Eu sou o bom pastor, é Jesus dizendo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. Esse mercenário aqui, em outras traduções, fala o assalariado, né? Como se fosse um funcionário que cuidasse das ovelhas, mas ele não tem o mesmo comprometimento com as ovelhas que o pastor tem, né? O versículo 13 diz assim: O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e também haverá um só rebanho e um só pastor. E volta na mensagem inicial que eu contei sobre aquela história, sobre a importância de a gente conhecer o nosso pastor. Jesus, ele mostra que ele nos conhece como ovelha, e ele fala que as ovelhas dele também o conhecem. Então, o desafio dessa noite, como eu já tinha dito, né, no início dessa palavra, é que a gente realmente venha se sentir motivado a buscar a conhecer a Deus, buscar a conhecer o nosso pastor, né? Não somente falar esse texto da boca para fora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas realmente buscar entender quem é esse pastor, né? E como que eu conheço esse pastor? Como que a gente conhece uma pessoa de verdade? É uma vida de relacionamento, né? É o dia a dia ali, é você convivendo. Então, que em nome de Jesus você possa se sentir inspirado com essa palavra e possa buscar a conhecer mais o seu pastor. Que Deus te abençoe.